Olá, tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta. Afinal de contas, você sabe o que é radiestesia? Vou perguntar de novo. Você sabe o que é radiestesia? Pois muito bem. A radiestesia é um conjunto de técnicas simples com aplicações limitadas. Ei, é um conjunto de regras simples com aplicações limitadas. Com base nessa definição, eu vou começar a contar uma história para você. A história da radiestesia. Olha só, toda vez que nós fazemos um registro histórico, toda vez que os historiadores fazem um registro histórico, contam uma história, essas histórias elas são baseadas em fatos, em evidências, em experiências. E com base nesses fatos, evidências e experiências, o historiador faz uma observação e um conjunto de notas acerca daqueles eventos, fatos, ocorrências, das experiências. E na radiestesia não foi diferente. Pois muito bem, quais foram os fatos, os eventos, a sucessão de acontecimentos que deu origem a esse conjunto de técnicas? Uma coisa absolutamente simples: a sensibilidade humana. A característica que nós temos, aquela característica que nos diferencia dos demais seres viventes, que é a capacidade de percebermos, a capacidade de sentirmos e reagirmos fisiologicamente, neurologicamente, psiquicamente, comportamentalmente, com base no estímulo. Ficou claro isso para você? Eu vou te dar um exemplo aqui. É muito provável que quando você encontre uma pessoa que faz muito tempo que você não a vê, é uma pessoa do seu relacionamento, que faz parte do seu relacionamento, é uma pessoa que você gosta, uma pessoa que te encanta, uma pessoa que é parte integrante do seu círculo de amizade, mas faz muito tempo que você não a vê. Quando você vai ao encontro dessa pessoa e você vê que ela vem chegando, qual é a sua reação natural, fisiológica, sistêmica, funcional? Pá, que legal, há quanto tempo que eu não te vejo, que bom reencontrá-lo. A tua neurofisiologia, ela é naturalmente expressada através de uma abertura, através de uma expansão peitoral, de um sorriso, de um conjunto de expressões que designa o teu estado de alma, que designa aquilo que você está sentindo. Eu vou chamar a atenção para este exemplo que eu estou te dando agora. Este exemplo que eu estou te dando agora, de encontrar com uma pessoa que você gosta, uma pessoa com quem você tem relações afetivas e gosta, e tem uma reação corporal desse tipo, nós vamos caminhar com esta experimentação, com este exemplo, ao longo de todo o nosso curso. Você vai entender por quê. O oposto é verdadeiro. O oposto é verdadeiro. Vamos imaginar que você conheça uma pessoa, uma determinada pessoa. Por alguma razão vocês são antagônicos. Vocês são antagônicos por questões religiosas, ideológicas, políticas. Você acha que aquela pessoa, muito embora faça parte do seu relacionamento, num dado momento da trajetória de vida de vocês, essa pessoa não foi leal, te traiu ou agiu de uma forma da qual você não concorda. Então você olha como é que eu estou falando dessa pessoa. Olha como eu estou falando dessa pessoa. Eu não ensaiei isso. Eu comecei a falar e coloquei na minha cabeça uma pessoa da qual faz parte desse conjunto, eu comecei a me encolher, eu comecei a ficar travado com isso. A minha fala fica miúda, a minha fala fica retida. Diferente quando você está falando de alguém que você gosta. Então, essa questão sensitiva, essa questão comportamental, esta reação neurofisiológica, ela vem sendo estudada ao longo da história da humanidade. Isso vem sendo contado, recontado, contado e recontado, e por conta de
todos os estímulos que nós recebemos de fora, ou mesmo expressões emocionais, permite ao nosso corpo reagir biomecanicamente. Essa mecânica biológica, ela pode ser aproveitada nos mais diferentes setores. A radiestesia é uma delas. Nós aproveitamos a reação do nosso corpo para, através de um comando externo, através de um estímulo, através de uma vivência experiencial, o nosso corpo reage de uma determinada maneira. E eu analiso esses movimentos, analiso essas reações e as coloco em níveis parametrizados. Eu procuro criar uma simplificação nestas análises desses movimentos, tá certo? Por isso, é um conjunto de técnicas, é um conjunto de teorias e preceitos simples, absolutamente simples. Eu falei dois para você aqui, tá? Que é o sentido da alegria, do contentamento, da expansão, e aquele que é limitante, negativo, do constrangimento. Então, essas duas ações binárias, de um determinado jeito e o outro ao contrário, ou este jeito aqui e o outro aqui contrário desse aqui, apresenta um conceito primitivo cibernético. Para quem conhece um pouquinho de linguagem de máquina, linguagem de computador, estudo dos princípios da sistematização da informação, a gente sabe que dentro dos sistemas toda a estrutura eletrônica funciona com 0 e 1, né? Sendo que 0 é uma determinada situação, 1 é outra situação. O conjunto desses encadeamentos de zeros e 1 produz um conjunto de informações, tanto de entrada quanto de saída, dentro de um sistema cibernético. O nosso corpo não é diferente disso, tá? Muito embora a gente tenha esse conceito analógico da nossa funcionalidade, mas em nós, na sua intimidade, o nosso corpo funciona de forma cibernética. Quando ele recebe um determinado tipo de estímulo, quando ele vive uma determinada experiência, ele se manifesta de um determinado jeito. Quando esta experiência cessa, ele volta para a posição de equilíbrio. Quando aquela experiência é antagônica à primeira situação, ele se manifesta de um outro jeito. Quem estuda muito, quem fala muito bem sobre esse conceito binário, esse conceito cibernético do nosso corpo, é a medicina tradicional chinesa, com o princípio do Tao, o Yin e o Yang. Eu não vou fazer nenhuma digressão a respeito disso, mas é um tema de discussão que você pode muito bem acessá-lo para um aprofundamento na sua compreensão. Lembrando que os aspectos Yin são aqueles aspectos mais para dentro, os aspectos mais frios, os aspectos voltados para coisas mais lentas. Eu estou simplificando, tá? O aspecto Yang, ele tem um aspecto expansivo, libertador, mais quente, iluminado. Então, essas duas características residem em nós, na nossa funcionalidade. Por exemplo, uma circulação sanguínea mais rápida ou uma circulação sanguínea mais lenta, um trato intestinal mais ligeiro e um trato intestinal um pouquinho mais seguro, um pouquinho mais preso. Todas essas características estão dentro do conceito da medicina tradicional chinesa, residem nesses princípios do Yin e do Yang. Existem outras coisas, evidentemente. Eu estou apenas fazendo uma simplificação para levar a você a compreensão de que o nosso corpo, a nossa sistêmica funcional, a nossa biomecânica, ela parte de um princípio cibernético, de um princípio dessa dualidade, dessa oposição complementar. Tá? Um não vive sem o outro. Eu não vivo uma experiência absoluta se eu não posso
ajuizar essa experiência com base numa experiência contrária, vivendo-a ou não. Eu não preciso colocar, hoje eu sei que o fogo queima, eu não preciso enfiar o dedo no fogo para saber que ele queima. Eu posso ter tido essa experiência já. Quantos de nós já não queimou o dedo? Eu não preciso rever essa experiência para saber que o fogo queima e a ausência do fogo não queima. Perfeito? Então, eu posso ajuizar uma experiência, ou falar sobre ela, até de repente até ter uma percepção sobre essa experiência, encená-la de alguma maneira. Você põe o dedo no fogo, porra, como tá quente, ou alguma coisa dessa natureza. Por quê? Porque você já viveu essa experiência, isso está registrado em você. Então agora uma outra coisa que eu quero levar em consideração. Vamos só recapitular. O nosso corpo funciona de forma binária, de forma cibernética. Nós, para manifestarmos essas duas condições, nós precisamos previamente ter vivido uma experiência. Essa experiência precisa ser registrada no nosso corpo. Tá bom? Então para que eu repita uma determinada experiência, para que eu a demonstre, no mínimo eu preciso tê-la vivido, tê-la experienciado pelo menos uma vez. Para que eu não posso falar de uma coisa ou dissertar sobre um assunto se eu não sei, eu não li, eu não estudei, eu não experienciei. Eu estou falando de radiestesia com vocês aqui com absoluta total propriedade. Eu vou repetir, eu estou falando de radiestesia com você com absoluta e total propriedade. Por uma simples razão, há mais de 40 anos eu estudo isso aqui, eu vivencio esse trabalho. Eu me debruço sobre as experimentações, então eu estou aqui para dizer para você, isso aqui não funciona, isso aqui funciona, repete essa experiência que vai funcionar. Então eu já estou dando os primeiros elementos para que você comece a pensar como um radiestesista. Então, a história da radiestesia, ela está intimamente ligada à percepção, à compreensão, o entendimento acerca da nossa fisiologia, acerca da nossa neurofisiologia. Pois muito bem, no nosso sistema, na nossa dinâmica neurológica, tá bom? Porque a radiestesia, ela se baseia na observação de movimentos de aparelho. E é o movimento de um pêndulo, é o movimento de uma forquilha, é o movimento de um dual rod, de um aurameter. Então, eu vou observar este movimento e com base na observação deste movimento e com base nas experiências e nos dados que eu tenho comigo, eu vou tirar uma conclusão, vou fazer um juízo a respeito daquele movimento. Se eu não tenho essa percepção, se eu não tenho essa experiência, se eu não tenho sequer qualquer tipo de elemento pré-concebido ou previamente armazenado, eu vou ser, no mínimo, tudo menos um radiestesista. Esse tudo inclui-se um tolo, um Zé Ruela, enfim, uma pessoa desprovida de qualquer tipo de abordagem técnica sobre o tema. Por isso, eu às vezes me torno uma pessoa um pouquinho incisiva com algumas questões aí. Às vezes as pessoas vêm, faz diagnóstico e com assuntos do qual não conhece, faz tratamento com pêndulo, que gira o pêndulo, faz umas alegorias, faz uns malabarismos e diz que isso vai produzir são coisas que estão absolutamente fora do conjunto de teorias e praxis simples, com aplicações limitadas, que define a prática da radiestesia. Ela é excelente em vários aspectos, ela é incisiva em vários momentos, ela é potente para algumas análises, mas para outras ela tem os seus limites. E nós vamos discutir isso aqui ao longo do nosso programa. Então, dada essa visão conceitual inicial, a história da radiestesia inicialmente se
se baseou em dados empíricos. O empirismo é a observação. Eu observo o que está acontecendo comigo, eu observo o que está acontecendo com uma outra pessoa e percebo que ao observá-la, por exemplo, ela num determinado tipo de lugar, passando por uma determinada área, ela tem um determinado tipo de reação. E a partir desta reação, a partir dessa expressão, dessa manifestação, eu começo a fazer um catálogo, começo a fazer um rol, uma lista de eventos, fatos que vão acontecendo com essas pessoas. Pois muito bem. Então, ao longo da história, a radiestesia, presta atenção, a radiestesia era considerada, era vista exclusivamente como um processo físico, ou seja, o meio em que eu vivo produz uma alteração fisiológica no meu organismo. Você quer ver uma coisa? Imagine a seguinte situação. Você está num dia ensolarado, encalorado, tá? Enquanto você está andando na rua com aquela mesma temperatura, você está sentindo eventualmente aquele desconforto do calor. Eu me sinto desconfortável com muito calor, tá? É a minha reação à temperatura. Agora imagine a seguinte situação, você está andando, aí você vai entrar numa empresa, num banco, numa repartição, seja como for, e tem um ar-condicionado ligado a uma temperatura de 14 graus, tá? Dá um frio tremendo. Então a hora que você entra neste ambiente, a tua reação fisiológica ela é naturalmente constrictiva. Você não percebe isso, você não vê isso, mas quem te vê de fora, quem te vê entrando e percebe como você reage fisiologicamente, o teu corpo dá até uma travadinha. Ah, eu estou sendo exagerado para ser didático. Você experimenta única e exclusivamente essa variação de temperatura. Mas quem te vê de fora, observa, puxa vida, o cara entrou, ele devia estar todo encalorado. A hora que ele entrou, ele deu aquela travada, deu aquela encolhida. Por quê? Quem está observando está vendo que a variação de temperatura de quem está vindo de um lugar quente e entra num lugar frio produz essa ação constrictiva. O oposto é verdadeiro. Lembrando, tá sacando dessa atitude, desse comportamento binário, cibernético, como o nosso corpo funciona? Pois muito bem. Vamos agora para fatos reais da história. Fatos reais da história. No começo da civilização humana, as primeiras coisas que as pessoas observavam para encontrar um lugar para onde viver, item número 1, elas precisavam se abrigar das intempéries. Obviamente, elas precisavam se abrigar ou nas cavernas ou depois, num segundo momento do processo evolutivo da história humana, os indivíduos começaram a construir as suas casas, os dolmens. A construção dos dolmens, hoje estudado em geobiologia, a localização dessas habitações primitivas, a forma como elas, a forma primitiva e a forma arquitetônica primitiva com a qual elas foram construídas, apresentam um estudo já, um embrião de um estudo sistemático de como o meio influencia na nossa fisiologia. Então aquela casa, aquela habitação, por mais primitiva que fosse, com a sua laje de pedra, com a sua pequena abertura, eu vou até mostrar aqui para vocês uma figurinha, quer ver? Aqui ó, olha só, isso. É o desenho dos Flintstones, que foi um desenho feito pela Hanna-Barbera. Depois, uma hora eu comento sobre isso, que foi um desenho encomendado pela CIA, Central de Inteligência Americana. Esse desenho foi... E ele representa, por exemplo, essas casinhas aqui, são os dolmens. Eu vou mostrar um dolmen para você também aqui, ó. Uma casa primitiva. Isso, essa casa ela tem
características em termos de abertura, de cobertura, de entrada, a entrada de ar, a direção para onde ela se projeta para que aqueles que ali habitam tenham uma condição legal de sobrevivência, tá certo? Então, esse era um fator. O que eles observavam primitivamente, historicamente? Qual é a sensação que eu tenho estando em um determinado lugar? A sensação é uma sensação auspiciosa, gostou da palavra? É uma sensação confortável? É uma sensação saudável? É um ambiente salubre? Ou um outro lugar qualquer apresenta uma condição não auspiciosa, apenas uma condição insalubre, uma condição cuja umidade não favorece o meu bem-estar e assim por diante. Então, estas observações, sabendo que em comandos específicos do meio influencia no meu bem-estar, influencia na minha condição de sobrevivência. Eu estou falando de indivíduos primitivos, gente. Nós estamos de indivíduos da época das cavernas. Estou falando de centenas de anos atrás, tá? Milhares de anos atrás. Pois muito bem. Então estes fatores, que são os fatores climáticos, acrescia-se também água. Afinal de contas, nós somos seres, nós somos indivíduos, com mais de 70% do nosso organismo é água. Então nós somos seres que dependemos intrinsecamente da água. Beber água, hidratar o corpo, preparar os nossos alimentos, ter o nosso corpo imerso em água é de fundamental importância. Logo, ajustar-se a locais onde você possa construir a sua habitação, a sua moradia e ter o acesso à água, quer seja por um rio ou posterior a isso, cavar uma fonte, cavar um poço onde você possa retirar dali a água, era um dos fatores. Pois muito bem, nesta segunda condição, ou seja, furar poço, esse passou a ser um grande desafio daquelas pessoas que iam, dos nômades, das caravanas, que iam levar o seu povo para um determinado lugar e a partir de uma determinada circunstância precisavam se instalar ali e obviamente precisavam de água. Um dos mais emblemáticos fatos dessa história da água é a hora que Moisés foi o responsável pelos 5 primeiros livros da Bíblia, os Pentateucos. No livro de Êxodo, dos 5 livros, existe o livro de Êxodo que fala especificamente da saga do povo judeu, saindo do jugo egípcio, da escravidão egípcia, e eles vão à terra prometida. Então Moisés carrega esse povo 40 anos pelo deserto e de tempos em tempos eles vão fazendo as suas paradas, vão criando as suas pequenas comunidades e ao longo dessa trajetória Moisés foi oferecendo a eles alguns aspectos, por exemplo, como código sanitário, algumas observações a respeito de ingesta de determinadas carnes, por exemplo, que se não tratadas de forma adequada, eram carnes que tinham uma maior facilidade no processo de contaminação. É o caso do suíno, por exemplo. Hoje não, hoje nós sabemos que é uma carne extremamente saudável, quando preparada de forma adequada. Uma das coisas, por exemplo, que talvez vocês não saibam, pelo menos, pode ser que sim, pode ser que não, tá? Se alguém já me viu dando uma palestra sobre isso, vai se lembrar. Moisés foi o primeiro a fazer, eu estou fazendo esse parênteses agora que achei interessante, tá? A prevenção de câncer de colo de útero. Moisés foi, através da sua orientação, a prevenção do câncer de colo de útero. Sabiam disso? Não? Então eu vou te contar a história. Ele dizia sempre o seguinte: se você quiser fazer uma aliança com Deus, você vai ter que fazer a circuncisão. A circuncisão nada mais é do que uma pequena cirurgia onde você
pega o prepúcio. O prepúcio é a pele que envolve a glande do pênis, aquela parte, a parte da frente do pênis, a glande. Ela é puxada para frente e o sacerdote, através de uma incisão, só de pensar, dá até um... Vai lá. Através de uma incisão, a cicatriz é a única cicatriz no corpo do homem cuja cicatriz é um círculo, é um anel, é um aro. Tá? Qualquer outra cicatriz, qualquer outro corte que você faça no seu corpo com uma única incisão, toda cicatriz ela vai ser elíptica, no formato elíptico. A única cicatriz que nós temos é quando você puxa a pele do pênis, que envolve a glande, corta, a hora que ela recua, ao cicatrizar ela forma um anel. Pois muito bem, o que significa isso? Fazer uma aliança com Deus. Se ele fosse dizer na época que os homens, por ter a higiene comprometida, mantinha entre a glande e o prepúcio, ao urinar não tinha os requintes da higiene, né, os princípios mínimos da higiene, de lavar o bilau depois que faz xixi, tá? Pois muito bem. Ele, ao copular com a sua companheira, inoculava no colo do útero aquelas substâncias que ficam entre a glande e o prepúcio. Esse material é um material altamente ácido que promove o desenvolvimento de processos tumorais no colo do útero. Há que se saber hoje que as mulheres judias, elas têm a menor incidência, as mulheres casadas que têm relações sexuais e que são mulheres judias, elas têm a menor incidência de câncer de colo de útero, historicamente falando. Então tá dada essa instrução, tá bom? Então não é, vou fazer uma aliança com Deus, nada disso, é a prevenção de câncer de colo de útero, dentre outras coisas. E o mais, vamos voltar à nossa história aqui? Não vamos falar de Bilau agora, tá bom? Vamos falar de outra coisa. Moisés, os anciãos de Israel, num determinado momento da sua jornada, chegou para Moisés e falou: Moisés, nós estamos aqui, estamos instalados, graças a Deus a gente tem bastante comida, mas não tem água, cara. Como é que nós vamos fazer? Moisés disse: deixa comigo, eu vou conversar com o Pai, vou falar com Deus. Obviamente, esta fala provavelmente deve ter acontecido, porque aquelas pessoas que estavam caminhando com Moisés em busca da terra prometida, para fazer esse assentamento, certamente eram pessoas desprovidas de qualquer tipo de recurso cognitivo. Haja vista a história da circuncisão. Realmente era um modelo preventivo de saúde, manter a higiene para prevenir a saúde. Eles também não tinham nenhum tipo de juízo sobre essa questão. E a partir daí, Moisés falou com os anciãos: olha, Deus falou comigo e eu vou fazer o seguinte: Moisés, caminhe com os anciãos de Israel, bata com a vara sobre a pedra e dela sairá água. Bata com a vara sobre a pedra e dela sairá água. Esta frase, para quem estuda geologia, ela é absolutamente normal. Por quê? Água só tem onde tem pedra. Se o terreno é permeável, a água não para ali, a água se escoa toda. Onde tem pedra, a água se aloja ali. E existe uma característica: onde tem água alojada, aparece um fenômeno que é a tensão elétrica espontânea, pelas micromovimentações do manto rochoso, das fraturas que alojam a água em percolação produz o cisalhamento entre as rochas, apresentando um outro efeito, chamado efeito piezoelétrico, que é a pressão entre duas rochas produz uma atividade elétrica. Então esta atividade elétrica produz no nosso corpo uma reação de relaxamento da musculatura. Então Moisés caminhando pelo terreno, carregando um bastão, e o bastão de Moisés se parece muito com o auramíter, carregar o bastão embaixo do braço e com ele esticado, na medida que ele entra num campo irradiado que produz uma ação
de diminuição do tônus muscular, a vara tende a baixar, tende a fletir para baixo. E é a hora que vai bater num lugar, via de regra, num lugar rochoso. Cava-se ali, provavelmente você vai encontrar água. No nosso curso de Geobiologia, a gente vai esmiuçar detalhadamente como é que a gente encontra essa ou aquela área e tudo mais. Demanda um conhecimento, demanda uma experimentação, demanda uma atitude, uma atividade prévia para fazer esse tipo de prospecção. Tá? Isso serve para água, isso serve para petróleo, isso serve para outros minerais. Tá certo? Então este fato histórico representa, este fato está no livro de Êxodo, vocês vão encontrar facilmente se vocês forem dar uma vasculhadinha no documento histórico, e é o primeiro que nós vamos registrar, né, tecnicamente, ok? Pois muito bem, então desses fatos primeiros, que é a construção da moradia, de um dolmen, de uma pequena casa, de um abrigo, a busca de água, levou-nos ao longo de toda a história, e isso se deu até o final do século XIX, começo do século XX. Não se tinha um outro referencial que não fosse esse. Qual é esse referencial? A radiestesia, até então, era a radiestesia física. Existia um comando externo, existia uma influência externa, existia algo irradiado externamente e que nos impactava de alguma maneira. E ao longo da história, por nós não termos isso muito claro, como é que funciona a neurofisiologia? Gente, o estudo da neurofisiologia é estudo recente. Eu não tenho estudo de neurofisiologia no século XIII. Eu não tenho estudo de comportamento no século IV. Não existe isso. Não existe uma sistematização desse tipo de expressão humana. Tá? Isso se deu a partir do século XIX, século XX. Século XVII também nós temos alguns estudos relacionados principalmente às psicopatias, né? Quadros de demência e tudo mais, mas não necessariamente ligado a essa resposta ao meio. Então, o aspecto físico, por que eu estou enfatizando o aspecto físico? Porque a radiestesia depois, lá na frente, vai se dividir em radiestesia física e radiestesia mental. Bom, essas duas. Então o aspecto físico é tudo isso que você está vendo aqui. Então, gente, eu recomendo que... Eu prometo para vocês que eu vou esmiuçar esse tema hoje. Pode ficar um pouquinho, a gente se alongar um pouquinho. Então lembra, dá uma paradinha. Você tem tranquilidade para fazer isso. Dá uma pausazinha, vai tomar um cafezinho, vai tomar uma aguinha, tá? Eu fiz exatamente isso. Eu vim pegar... tomar uma aguinha imantada para a gente poder dar continuidade ao nosso trabalho aqui, tá certo? Então se nós formos, voltando ao nosso tema, então, nós vamos agora no século XX encontrar duas expressões, duas modalidades experienciais da radiestesia, a radiestesia física e a radiestesia mental. Esses dois movimentos, eles se sustentam com bases técnicas e sólidas para que a sua prática se dê de forma absolutamente segura, tá bom? Então vamos seguindo um pouquinho com essa história apenas como elemento de aclimatação, né? Inclusive eu deixei ali na nossa página um material que provavelmente você já pegou, né? É uma resenha histórica que eu fiz isso já tem há bastante tempo, com dados mais específicos, com momentos mais ajustados, tá bom? Então eu tô te dando a oportunidade, baixa esse material, tá em PDF também, tá gostoso de ler, é meio que de um formato meio que uma monografia, tá? Tem algumas notinhas de rodapé e tudo mais. Eu recomendo que você
que você dê uma lida nisso. Porque são duas formas de nós aprendermos. Você está me assistindo, você está estimulando a sua visão e a sua audição. E se você ler um pouquinho, você vai compreender algumas outras coisas de igual teor, mas com um novo acesso ao seu cérebro. E depois eu vou dizer para você, presta bem atenção. Presta bem atenção. Isto vai ser muito importante, você me assistir, você ler, você praticar. Você me assistir, você ler, você praticar. Você me assistir, escrever, anotar as suas experiências, praticar, ler. Isso tudo vai ser algo permanente. Não se fie que vai ser fácil, não. Eu já te disse no primeiro vídeo. Ao longo da história da humanidade, nós vamos encontrar vários momentos, várias situações, autores, pessoas que escreveram sobre isso, e o que ficou claro ao longo dessas narrativas é que a radiestesia e principalmente a busca de água, onde você utilizava a vara ou a vareta ou a forquilha para fazer algum tipo de prospecção e de análise, tá? Ela, por um lado, era tratada como algo divinatório. Por isso, o nome que se dava antes de radiestesia, depois eu vou definir a palavra, era rabidomancia. Rábido de vara e mancia de manteia, adivinhação. Então era aquela pessoa que adivinhava utilizando uma vara. Então, da mesma forma como Moisés adivinhou onde estavam os poços de água batendo com a vara sobre a pedra, nós vamos encontrar no texto do profeta Oséias que, puxa vida, ele desconhecia os fatores que faziam com que a vara ou a forquilha, seja o que fosse, se movimentava. Tá? E como isso tinha a ver com algo de adivinhação, era feito por poucos, não era uma coisa popular, tá? Ele dizia, aquelas pessoas que adivinham, fazem adivinhação utilizando uma vara, fornica com a abominação. O ato fornicar é ter contato íntimo, a abominação tem a ver com coisas do capeta, tá certo? Então olha a simplicidade com que o profeta Oséias, e a limitação, claro, com que ele coloca os fatos que envolveriam a radiestesia ao longo do tempo, tá certo? É muito comum hoje a gente ainda ver pessoas que achar que radiestesia é adivinhação, e não é, pelo amor de Deus, nunca foi. A radiestesia não tem nada a ver com adivinhação, muito pelo contrário, é uma técnica e que pode ser repetida e tem os seus limites, baseado na habilidade do operador. Tanto é que, a posteriori, a Companhia de Jesus, e mais especificamente os jesuítas, foram absolutamente responsáveis por levar este conceito, este aprendizado, esta técnica e esta prática para os lugares onde eles iam. Bom, ia assentar uma família, então tinha lá um padre, um jesuíta, que sabia muito bem manusear uma forquilha, e ao manuseá-la, ele podia marcar um poço, onde esse poço pudesse abastecer aquela pequena comunidade. Olha que coisa legal, que coisa bonita. Você conhecer um recurso como esse e poder propiciar bem-estar para uma pequena comunidade. Tá? Então, daqui a pouquinho eu vou falar de um personagem super legal com relação a isso. Então, ao longo da história, escreveu-se muito sobre isso. Temos o Pierre de Lorrain, que era o abade de Villemont. Ele escreveu um livro, está aqui a capa do livro, que é a Física Oculta e o Tratado da Varinha ou do Bastão Divinatório. Olha o termo, né? Divinator. O termo divinatório, ele traz esse princípio, esse conceito de que, por se conhecer pouco, quando eu não sei alguma coisa, isso é algo sobrenatural. E como sobrenatural, e de sobrenatural, obviamente não tem nada. Mas como não se tinha elementos conceituais ou pressupostos técnicos para validar o fenômeno
ele colocou esse aqui como termo divinatório. Esse é um dos textos que foi colocado no Index, que são aqueles livros proibidos pelo Vaticano e que hoje está relegado a um documento histórico, não se tem mais isso, né? Eu creio. Pois é, eu queria ser um Dan Brown para poder transitar pelas catacumbas da biblioteca. Deve ser uma coisa fabulosa, coisa deslumbrante. Para quem gosta de estudar, para quem gosta de história, de literatura e ir a fontes primárias para se instruir, é algo fabuloso, tá? Pois muito bem. Então, esse livro passou durante muito tempo a ser tratado como isso. Muito embora ele desse um tratamento já, uns primeiros indícios de como aquilo deveria funcionar em termos neurofisiológicos. Eu estou falando aí do século XV ou século XVI. No texto que eu escrevi, você vai encontrar isso com mais precisão. Tá legal? Bom, a rabidomancia, ela veio até o início ela veio como sendo algo forte até o início do século XX, final do século XIX, início do século XX. Eu quero chamar a atenção para um personagem do século XX, Abade Alexis Mermet. Ele escreveu uma obra, um jesuíta também, ele escreveu uma obra super interessante, né? Que é Como eu faço, como eu opero, como eu opero. É uma obra onde ele demonstra as suas técnicas e as suas práticas e a revisão de algumas práticas que até então eram práticas tidas como práticas divinatórias, ele as sistematiza de uma outra maneira. Foi a partir do trabalho deste homem, isso é o meu olhar, por pesquisar a literatura, para mim o divisor de águas da radiestesia física para a radiestesia mental, que eu vou explicar para você agora, passou pela mão do Abade Alexis Mermet no início do século XX na França. Tá? O Abade Mermet, ele teve um discípulo chamado Jean-Louis Bourdeau. Jean-Louis Bourdeau, ele era um jesuíta também, mas ele teve um trânsito pela ordem franciscana. Ele viveu no Brasil, inclusive na região de Poconé, no interior do Brasil, na região de Mato Grosso. Eu considero o Abade Jean-Louis Bourdeau um beato, um homem santo, um homem de Deus, diante de tudo quanto esse homem fez, tanto na prática de radiestesia física, no assentamento de comunidades, especificamente prospecção de água, encontrando lugares salubres para se construir moradias, como também ele utilizava a radiestesia mental para fazer o diagnóstico das pessoas que aportavam a sacristia da sua paróquia. E as receitava e dava a elas a medicação necessária, as orientações terapêuticas. Realmente era um homem santo. Você quer conhecer? Este aqui é o padre Jean-Louis Bourdeau. Isso. E esta aqui é a sua obra. Esta obra foram feitos, eu acho que não mais que 100 exemplares, por volta de 1940, e este exemplar e esta fotografia que você está vendo, que você viu, é a fotografia de um exemplar que eu tenho guardado comigo como uma relíquia. Tá? Mas muito bem. Então, nesse livro, ele apresenta, essa obra, ele apresenta todas as inúmeras possibilidades de se trabalhar tanto na radiestesia física para a prospecção de água e encontrar lugares salubres, como também como os princípios da radiestesia clínica, da radiestesia onde você faz diagnóstico. Tanto é que no meu curso de radiestesia clínica, por exemplo, que é um curso que eu tenho enfim, disponível aí pela internet, eu utilizo todas as técnicas propostas eu li, reli.
elas são rudimentares na sua expressão literária, mas como approach técnico é absolutamente surpreendente, é infalível. Então, aqueles meus alunos que praticam radiestesia clínica, utilizando as técnicas que eu já ensinei até agora, são show de bola no seu trabalho de consultório, tá bom? E mais especificamente, como divisor de água, no início do século XIX, nós tivemos um outro personagem que foi um personagem super legal também, tá? O Abad Bouli. Vou te mostrar aqui a fotografia dele. O Abad Bouli, ele participou da resistência francesa. O Abad Bouli era responsável por andar pelos campos minados, campo minado, tem a mina, tá? E ele ia com a forquilhinha dele, detectando a presença desses obuses, desses artefatos explosivos, e tinha uma equipe para desarmar esse artefato, para que as tropas pudessem avançar de forma segura. E ele fazia isso utilizando a radiestesia. Uma técnica. E ele foi o responsável pela mudança do nome. Rabidomancia para radiestesia. Agora, lembrando que a palavra radiestesia é a capacidade que nós temos de nos sensibilizarmos por algum tipo específico de radiação. Tá? Então, a palavra radiestesia, ela traz a síntese da radiestesia física. Tá? Ela traz essa síntese. Combinado? E daqui para frente, nós seguimos, o mundo seguiu, principalmente a França, a Bélgica, a Alemanha, o Brasil, em particular, né, onde nós estamos, né, teve um grande desenvolvimento. Tá? Várias pessoas, inclusive eu cito alguns nomes muito importantes ali da radiestesia, e eu vou citar agora aqui uma pessoa que me deu um apoio muito grande logo no começo. Eu estou falando do professor Antônio Rodrigues, um homem cuja literatura é extensa também. O meu amigo querido João Orestes Caffarelli, que é uma das pessoas responsáveis pelo Instituto Mahat, que vende produtos de excelente qualidade. Eu estou aqui, sim, fazendo propaganda do Instituto Mahat. Tá? É uma instituição que fabrica produtos da mais alta qualidade e que é indiscutivelmente, se não o melhor, um dos melhores do mundo em confecção de aparelho radiestésico. Está lá as mãos do meu querido amigo João Orestes Caffarelli. Tem uma outra pessoa a quem eu tenho uma reverência muito grande, é o meu amigo Marcos Almeida, um homem profundamente conhecedor de geologia e obviamente de geobiologia, um grande radiestesista, um sensitivo, um xamã, um pajé, né? Marcão Pajé. E uma outra referência que eu faço questão de fazer com um grifo, é o professor e doutor médico Vu Tou Quang, que é o presidente do SEATA hoje, foi um dos médicos que me ensinou a acupuntura. Eu fiz o curso de formação em medicina chinesa no instituto do qual ele é presidente, fui seu aluno durante muito tempo, e ele é um entusiasmado com as técnicas e práticas complementares, e a radiestesia, sem dúvida nenhuma, passou a ser um dos seus olhares, a ponto, juntamente com o professor Sérgio Areias e demais, como nós, né, fundarmos a Associação Brasileira de Radiestesia, Geobiologia e Radiônica, que hoje discute e trata do assunto de radiestesia de uma forma muito técnica, com congressos da mais alta qualidade aqui no Brasil, e é referência hoje no mundo. Não só a parte estatutária do trabalho de um radiestesista, mas também da discussão permanente de processos técnicos. Ok? Pois muito bem, então. Então esse é o panorama histórico da radiestesia até o início do século XX. A partir de então, nós começamos a ter uma compreensão mais aprofundada das questões sistêmicas, funcionais. Afinal de contas, aquilo que eu sinto, aquilo que eu percebo acerca do outro, de alguma maneira interfere
na minha fisiologia. Lembra que eu comecei a contar do amigo que você vinha se expandir, daquela pessoa que você se encolhia? Esse se expandir e encolher, que eu fiz de uma maneira exagerada para ser didática, ela se manifesta em nós de forma muito sutil. E essa percepção, ela se torna cada vez mais evidente na medida em que eu carrego em mim, carrego o meu sistema com um banco de dados informacional e experiencial. Vou repetir, carrego-me com o meu banco de dados algo instrucional, experiencial, conteúdo teórico, material teórico, informação, instrução, e a partir destas informações, a partir destes comandos previamente registrados, eu consigo fazer uma avaliação acerca de uma determinada situação, consigo fazer um diagnóstico, consigo propor algumas soluções, coisa que o valha, tá certo? Então, eu vou interromper o nosso trabalho agora aqui, a nossa fala, para levá-lo para uma experiência durante esses próximos dias, tá? Logo na sequência aqui eu já vou passar um outro vídeo, você vai estar acompanhando na nossa página, um outro vídeo para algumas práticas instrucionais. Mas isso precisava ficar claro para você. Eu vim trazendo os elementos históricos para você ficar ligado que a história, ela se baseia na observação de fatos, registros e experiências. Tá? A experiência humana, em termos sensitivos, ela passou por essa evolução. Nós redunda a rabidomancia e a radiestesia como sendo a síntese da condição física da radiestesia. E a condição mental, ela passou a ser tratada agora de uma outra maneira. E especificamente o trabalho do Alexis Mermet, do Abad Mermet, na França, no início do século XX, foi fundamentalmente importante. Então, para que você comece a aprender um pouco mais, comece a se capacitar em radiestesia mental, nós vamos trabalhar bastante com relação a isso, tá? Eu quero te convidar a fazer um trabalho agora, tá? Pega o teu bloco de notas, pega o teu caderno, tá? E anote algumas coisas que você gostaria de fazer com a radiestesia. Afinal de contas, bom, provavelmente você já, Flávio, mas eu já faço. Tá, tudo bem, não tem problema. Então anote isso aí, porque isso que você faz com radiestesia, depois que eu te der a instrução, você vai fazer melhor. Estou te garantindo isso. Você vai fazer melhor. Ah, eu não pratico radiestesia, eu pratico muito pouca coisa, eu gostaria de praticar, por isso eu estou te assistindo, Flávio, porque eu quero realmente praticar, então eu gostaria de ser expert em radiestesia nessas 2 ou 3 áreas aqui. Eu vou te dar um exemplo. Eu, por exemplo, eu sou fechado em prática radiestésica para terapia floral. Legal? Tanto é que eu fiz algumas pranchas, isso está disponível depois ali. Eu faço um ordenamento para esta prática utilizando eu faço um ordenamento radiestésico para a prática da terapia floral. Então a terapia floral, eu estou dando esse exemplo. Você pode fazer sobre nutrição, você pode fazer sobre oligoelementos, você pode fazer sobre análise clínica, você pode fazer o que você quiser. Pode fazer sobre recursos humanos. Então eu vou te dar um exemplo da terapia floral. A terapia floral, ela se baseia numa sequência de princípios onde eu inicialmente recebo o paciente no meu consultório, ele se senta confortavelmente, crio uma situação de sintonização com ele, dizendo: olá, que bom que você veio, nós vamos dar atenção para você nesse sentido. Eu primeiro preciso fazer algumas notas aqui. Deixa eu escrever o seu nome completo. Eu não peço um nome para ele. Deixa eu escrever seu nome completo, por favor. Me dá. Qual é a sua data de nascimento? O que é que você faz? Seu telefone, esse aqui é o seu WhatsApp? Você tem e-mail?
Posso anotar? Tudo bem, beleza. Então já começo a fazer a ficha, já começo... Tá, putz, você trabalha onde? O que que você... Ah, eu trabalho em... Ah, poxa, que legal. Inclusive eu tenho uma pessoa que é conhecida minha, que trabalhou nesse setor já há muito tempo, já aposentou. Você se lembra? Ah, que legal. Vou ampliando o nosso... Isso aí o Dr. Bate fazia quando ele atendia o seu cliente no consultório. Certo? Eu estou dizendo exatamente como ele fazia. Eu imito o Dr. Bate porque ele fazia um negócio que funcionava. Se funcionava com ele, vai ter que funcionar comigo. E funciona. Então tá, agora me conta um pouco sobre suas questões mais urgentes. O Dr. Bate pegava a casca da cebola, a parte externa da cebola. E depois ele ia... quando eu falo cebola, é porque quando você corta uma cebola e coloca ela na água, ela vai abrindo. Até você chegar no cerne ali. Então ele ia contando, me fala um pouco sobre a sua questão. Ah, eu tenho medo, eu tenho ansiedade, eu tenho muitas preocupações, eu tenho questões ligadas ao meu relacionamento afetivo, eu tenho problemas com a minha relação de trabalho, enfim, algumas questões. São questões urgentes e que estão no panorama. E depois ele ia desenvolvendo e acompanhando esse indivíduo até que ele te pudesse conscientemente chegar até o limite de expor. Só que tinha alguns aspectos que o paciente não relatava, ou que ele não sabia que ele tinha isso. Então, com base nessa história, eu desenvolvi uma técnica utilizando a radiestesia para buscar essências florais que não fazem parte do repertório ditado pelo paciente, porque dependendo do que ele fala, existe uma repertorização, tal qual na homeopatia. Você percebeu o tamanho do negócio? O tamanho daquilo que você pode fazer? Então, a partir daí, eu fui estudar aprofundadamente a terapia floral. Hoje eu me dedico à leitura da terapia floral, ela é acompanhada de uma prática radiestésica. O estudo sistemático de oligoelementos vem acompanhado de uma prática radiestésica. O estudo sistemático de imunologia vem acompanhado de uma prática radiestésica. Por quê? Porque eu estou vivendo uma experiência e tendo uma reação fisiológica. Essa experiência é uma experiência mental. Então faz isso. Pega 2, 3 temas. Ou um. Tá? E anota no seu bloco de notas. Eu quero praticar radiestesia em cima desse tema. Tá? E aí você vai começar a puxar literatura, pesquisar alguma coisa pela internet, vai em algumas universidades e com base nisso você vai montar o seu primeiro banco de dados e depois eu vou sistematizando isso. Tá legal? Vem cá. Se eu te pegar fazendo radiestesia de um assunto que você não conhece, eu vou ficar bravo contigo. Isso não é radiestesia. Isso é enrolação, é enganação. Tô falando isso de brincadeira aqui, assim, de sacanagem, mas isso é sério. Tá? Se você pegar alguém, se você interpelar alguém hoje, que você conheça, que faz radiestesia, que faz diagnóstico sobre coisa qualquer, e essa pessoa não entende nada do assunto do qual ela está trabalhando, pode dizer para ela na cara: tu é um Zé Ruela, tu é um enrolador, tu é um mentiroso. Vai estudar, porque radiestesia não é adivinhação. Radiestesia é um conjunto de técnicas, de práticas de experimentação que demanda um prévio treinamento do radiestesista, um prévio estudo dedicado e aprofundado daquele assunto que você está prospectando. Tá falado? Então tá bom. Então essa é a tua prática agora para depois dessa aula. Vai aí, daqui a pouco eu vou, daqui 2 dias você já vai ter já vamos publicar as próximas aulas de prática radiestésica e aí é tranquilo. Aí a gente vai rodando com um pouquinho menos de tempo. Desculpe se eu fui um pouquinho prolixo hoje e comprido nessa aula, mas ela precisava ser dito essas coisas. É importante que você tenha essas duas coisas em mente.
Para você fazer geobiologia, você tem que ter o conhecimento da radiestesia física. Vou treinar você. Para você fazer radiestesia clínica, analítica, psicológica e de recursos humanos, você precisa ter as técnicas de conhecimento da radiestesia mental. Se você for fazer a geobiologia multidimensional, você precisa saber dos dois. Se você for trabalhar lá na frente com análise de ambiente. Para mim, eu considero isso o top na prática radiestésica. Aí é pica da galáxia mesmo, tá legal? Então te desejo tudo de bom, um grande abraço para você e eu vou ficar esperando depois a gente, na hora que a gente for fazer os bate-papos, enfim, a gente vai trocando algumas ideias como isso. E de repente a tua experiência, a tua dúvida, a tua questão, pode ser a dúvida e a questão de outros nossos colegas aqui do grupo, tá bom? Mais uma vez, grande abraço, tchau, tchau!